Oi, dentista! Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode conduzir as suas consultas de uma forma muito mais atrativa. Além de trazer os pacientes mais para perto de você com isso que eu vou te mostrar, você vai ver que eles vão participar muito mais da consulta. Eles vão sentir mais confiança no que você estiver propondo e vão sair do consultório com o que eu chamo de efeito uau. Para isso, você vai usar as lâminas de facilitação odontológica. E se você ainda não sabe o que são as lâminas de facilitação odontológica, pode ficar tranquilo que eu vou te mostrar na prática e você vai pensar: meu Deus, como é que eu não pensei nisso antes? Vamos de exemplo prático então, tá? Clareamento dental. O paciente ele chega no consultório, primeira consulta, você vai receber, você vai fazer sua anamnese completa e ele vai te dizer o motivo principal por ele ter te procurado. No caso, então, ele quer melhorar o sorriso, deixar mais clarinho, ter mais segurança, confiança ao sorrir, ao se expressar, e ele te fala sobre a vontade de fazer um clareamento. E ele quer, obviamente, de você todas as informações sobre o tratamento. E aí, eu vou te falar o que eu gosto de fazer, tá? Eu prefiro, antes de entrarmos no assunto do clareamento, levar o paciente para o exame clínico. É isso que vai me dar o direcionamento. Se é um paciente que já está com a saúde bucal ok, em dia, se ele já está apto para realizar o tratamento, o clareamento, ou se ele tem outras demandas antes, né? Então a gente examina tudo, saúde periodontal, dental, e eu vou te dar dois exemplos de paciente aqui, né? O primeiro é aquele que já está apto para o clareamento, a última limpeza profissional foi feita há menos de 6 meses, ele está com a saúde bucal em dia. Então sim, agora é hora de entrar com todos os detalhes sobre o clareamento dental. Eu tenho um combo de LFOs que eu uso exatamente para isso, muito completo, olha só. Então eu trouxe aqui as LFOs nas versões que eu gosto e que eu mais uso no consultório. Eu uso ela impressa e aí eu mando plastificar, o paciente gosta de pegar, ele tem ali o contato, ele vê a figura de pertinho, né? Mas eu também uso muito e facilita demais. Usa nas telas, né? Então na tela do computador, na tela do notebook, do tablet, do celular. Então, o que o paciente ali que já está apto para fazer esse clareamento ele quer saber? Quais opções de clareamento que ele tem, né? Então a gente tem uma LFO onde eu explico as diferenças do clareamento no consultório e o clareamento caseiro. É uma lâmina que ficou frente e verso, então ela é explicativa, ilustrada, o paciente vai conseguir ver vantagem, contraindicação da técnica, que por exemplo, essa aqui está explicando a técnica no consultório. Tem o protocolo do passo a passo, por quê? Nessa hora que a gente vai explicar para o paciente o clareamento, ele já tem às vezes alguns medos, algumas objeções. Então, normalmente o paciente tem muito medo de ter sensibilidade, por exemplo. Então, nesse caso, aqui no protocolo, a gente já deixou pronto o passo a passo, onde vai ter uma etapa prévia de dessensibilização, que você faz no consultório. Eu tenho muito medo de ter sensibilidade, você já consegue convencer e mostrar para o paciente que você tem um diferencial, que você vai fazer um protocolo e uma etapa prévia de dessensibilização. E aí você passa a lâmina, então no caso ela é frente e verso, estou passando esse aqui seria o verso da lâmina, então se você fosse plastificar, você plastificaria ela frente e verso. No caso também vantagem, desvantagem, tem o passo a passo, então o paciente ele já entende ali que ele vai ter que moldar, vai ter que fazer uma etapa prévia, ele vai ter que esperar às vezes para essa plaquinha, né, ficar pronta para ele poder iniciar o tratamento. Enquanto que quando a gente faz no consultório, a gente faz ali na sessão, o paciente chega, fica com clareador na boca no consultório, né, tudo sob a supervisão da gente ali, do profissional. Então ele consegue ver as diferenças. E a gente sabe que quando a gente associa as duas técnicas, a gente tem resultados muito melhores. Então é o que a gente vai normalmente, claro, dependendo da indicação, se ele tiver, associar as técnicas. Então ali a gente consegue explicar, o paciente consegue visualizar, entender tudo direitinho. E aí o que eu gosto muito de fazer, eu vou ficar só explicando quais as opções que ele tem, eu vou explicar o processo do clareamento também. Então essa aqui é outra LFO que a gente tem de explicação, onde eu explico o processo, como que é feito esse clareamento, porque o paciente também ele pensa assim, ó, ele tem muita dúvida, tem aquelas pastas, né? Qual paciente nunca chegou no seu consultório para perguntar se a pasta dental clareia os dentes, se carvão, né? Carvão clareia os dentes. Então, a gente consegue explicar que é uma reação química, é um processo de oxidação, que o gel clareador em contato ali com a superfície do dente, ele libera O2 e aí a gente sabe. Isso, gente, é claro, vai depender muito do conhecimento.
você vai adequar a sua linguagem para aquele paciente, para o entendimento daquele paciente. Mas, gente, faz uma diferença o paciente entender o que ele vai fazer, por que ele está fazendo, por que só usar o carvão, a pasta dental, o dente não vai clarear, muito pelo contrário, né? A gente sabe que é uma reação de abrasão. Então aqui a gente explica tudo direitinho para ele, como é feito, tem a foto, a lâmina é muito bem ilustrada, mostrando, né, a quebra das moléculas de pigmento. Ela também ficou uma lâmina frente e verso, e no verso que a gente colocou? Mitos e verdades, né, aquelas dúvidas que o paciente tem. Então aqui já está tudo escrito, isso daqui você pode deixar o paciente ler, você pode enviar para ele também, para depois ele consultar em casa, para ele poder ter esse conhecimento mesmo. A gente também é agente conscientizador. E aí, você está entregando também um trabalho totalmente diferenciado, eu tenho certeza. O paciente nunca teve uma consulta igual. Então, o que eu expliquei para o paciente até agora? Os tipos de clareamento caseiro e de consultório, o processo do clareamento, o paciente já está entendendo. O paciente já sabe ali o que acontece, né? O que é esse tratamento que ele está comprando. Lembrando que o que você está entregando para esse paciente não é o clareamento, é a confiança, é a autoestima que ele vai ter com esse sorriso branquinho. E aí, o que eu gosto muito de mostrar também? A gente tem uma LFO de explicação de dentes sensíveis. Então, por quê? Eu explico para ele o que acontece, por que acontece a sensibilidade. Não é uma regra, né, que fazer o clareamento vai causar sensibilidade, mas a gente explica para o paciente que isso pode acontecer. Se você tem o protocolo de dessensibilização antes, você já está prevenindo, você deixa o paciente mais tranquilo de que isso não vai acontecer, mas é bom explicar para o paciente entender que durante o tratamento, às vezes é interessante ele evitar alguns tipos de alimento. A gente também, às vezes, contraindica a técnica caseira por conta mesmo de ter uma exposição ali radicular, né? Então, no consultório, a gente consegue, com a técnica adequada, fazer toda a proteção daquela região. Então, ele vai ser um paciente que precisa, às vezes, fazer sol de consultório. E aí, tem uma outra lâmina também, que é de orientação. Então, o paciente vai fazer, vamos supor, seja associado ou só o clareamento caseiro. A gente tem aqui as orientações para o clareamento caseiro. No caso, eu estou com ela impressa aqui, mas o que eu gosto de fazer com essa lâmina em específico, que são as de orientação? Eu envio para o paciente, por e-mail, por WhatsApp. Ele vai receber ali no celular, ele vai ter ali as informações, o passo a passo de como fazer esse tratamento em casa, né? Porque a gente sabe que precisa da disciplina do paciente. Ali, não é num papel, simplesmente, você não anotou, você não só imprimiu. Então, o paciente tendo isso em formato digital facilita muito mais. Ele não perde esse documento, ele está ali para ser consultado de forma muito prática, né? Está na mão do seu paciente. E aí, junto com essa lâmina de orientação que você vai mandar para o seu paciente, você pode também mandar as lâminas de indicação. Então, aqui ela é de sensibilidade dental. Então, durante o tratamento de clareamento, às vezes é interessante a gente pedir para esse paciente fazer o uso de uma pasta dental para prevenir sensibilidade. Então, essa lâmina aqui, ela tem as fotos, as imagens daqueles produtos, né, que você indica. Então, você pode, por exemplo, mandar o guia completinho assim, com todas as pastas de sensibilidade específicas para tratar sensibilidade dentinária, para o paciente poder escolher, ou você faz ali uma seleção daquelas que você mais indica e envia somente uma para ele, né, com algumas opções. Aqui no caso temos 4 opções, mas você pode pôr 2 que você indica mais, que você quer que ele use, que você confia, que são marcas que você realmente trabalha. Então, essas são as lâminas, o combo que eu uso quando o paciente chega querendo fazer o clareamento. Eu explico as diferenças de clareamento, o processo de clareamento. Eu explico também um pouco sobre a sensibilidade, porque é um medo natural, né, que a maioria dos pacientes tem. E depois também eu envio as lâminas de orientação e de indicação. Orientação, né, para caso ele for fazer o clareamento caseiro, e a indicação de algumas pastas para sensibilidade, para prevenir sensibilidade dentinária, para ele fazer o uso ali específico durante esse tratamento. Agora vamos para o segundo exemplo. O paciente ali, eu percebo que ele tem um quadro de gengivite instalado, ou então alguma cárie em fase inicial, por exemplo. Então, olha esse combo aqui que eu vou usar. Então, nesse caso que o paciente ele não vai poder fazer o clareamento assim de primeira, ele precisa fazer um tratamento prévio, ele precisa cuidar primeiro da saúde bucal, de alguma questão ali que você viu, esse paciente vai precisar aí de uma atenção a mais. Ele está sendo frustrado, né? Porque o que ele busca é o clareamento, mas ele vai precisar
passar aí por outros procedimentos antes disso acontecer. Então eu tenho um combo que eu uso também que é muito eficaz nesse tipo de situação. A gente tem aqui ilustrado o ciclo da gengivite. Então eu consigo explicar para o paciente todo o processo da gengivite, por que ela está acontecendo, o que está ocasionando na boca desse paciente, né? A questão do sangramento, que o paciente precisa então aprender, né, a técnica correta de higienização, de passar o fio dental, de fazer essa higiene bucal em casa de uma forma mais eficaz, porque ele não está conseguindo. E aí o que eu gosto de explicar também? O processo dessa evolução, se ele não trata essa gengivite. A gente sabe que a gengivite é muito mais simples de ser tratada. Uma correta higienização bucal, né, a técnica correta de escova de fio dental, soluciona o problema. Mas e se esse paciente não entende a importância disso e deixa o quadro evoluir para uma periodontite, por exemplo? Então eu também explico para esse paciente, mesmo com só uma gengivite, o que acontece, qual que vai ser o agravamento dessa doença na boca dele, quais os malefícios que isso vai causar se ele deixa esse quadro evoluir, se ele não entende, se ele não se conscientiza da importância de fazer esse tratamento. Então, com essa lâmina aqui também, a gente tem de forma ilustrada, o paciente consegue enxergar o que está acontecendo na boca, o que vai acontecer caso o quadro dele de uma gengivite evolua para uma doença periodontal, que a gente sabe que é muito mais sério, muito mais danoso, requer também um tratamento muito mais custoso, né, de custos mesmo, de cirurgias, enfim. Agora vamos supor que o seu paciente era uma cárie, então a gente também não faz clareamento em dente, né, em paciente que está com dente cariado. Então eu tenho uma lâmina aqui que eu gosto muito de explicar, ela é muito simples, mas para o paciente isso aqui é tudo. Ele entende o que está acontecendo, ele entende ali, né, tem os graus aqui nessa lâmina, explica os graus da cárie dentária, então a gente tem aqui uma cárie em fase inicial que está só em esmalte, a gente tem aqui na dentina e a gente tem casos mais graves. Então, às vezes, o paciente ele não tem dor, né? Ele não tem sensibilidade nenhuma e você fala para ele que ele está com uma cárie dental. Você mostra, né, ali durante a consulta, mas você consegue explicar de uma forma que ele entenda, né? Por que ele ainda não está sentindo dor? Porque é uma cárie ali em fase inicial ainda, mas que tem evolução também se não tratado. Então a gente precisa tratar a base primeiro, o paciente precisa entender que isso é necessário e não que você está ali querendo ou frustrando o sonho dele de fazer um clareamento, por exemplo. E aí, com o que eu complemento ainda esse combo? Com as lâminas de orientação. Então, eu explico para o paciente, obviamente, no consultório, a técnica correta de escovação de uso de fio dental, mas eu envio para ele também por e-mail e WhatsApp, né, de forma digital, a lâmina ilustrada também. Então essa aqui no caso da técnica correta do uso do fio dental. Então o paciente, ele vai ter ali na mão, no celular, a técnica, né, explicando como que ele deve usar o fio dental, como ele deve fazer essa higienização corretamente. No caso aqui também a gente tem a lâmina da técnica de escovação dental. O paciente, gente, ele recebe isso daqui, ele se sente visto, ele se sente importante, né? Ele entende também que a sua entrega está sendo diferenciada. E aqui, por exemplo, uma lâmina também que eu uso muito, os pacientes gostam muito, que ela é simplesmente para falar sobre quantidade. É uma coisa tão simples, né, pra gente enquanto profissional, mas para o paciente não é. E aí ele entende ali também a quantidade de pasta que ele vai usar. E tá muito mais fácil de entender porque ela é ilustrada, tem a imagem ali para o paciente ver. Então esse aqui é o combo que eu uso para aqueles pacientes que precisam de um tratamento prévio ao clareamento. No caso aqui de exemplo que eu trouxe, um paciente com gengivite ou com cárie dental. Nesse paciente, ele precisa entender que antes dele conseguir o que ele veio buscar, que é o sorriso clarinho, ele vai precisar cuidar do quê? Da base. E quando a gente explica de uma forma que o paciente realmente entende o processo como um todo, ele percebe que ele também é responsável pelo sucesso do tratamento e que para chegar nesse desejo final, que é o sorriso mais bonito, mais branquinho, a autoconfiança, mais autoestima, ele precisa de uma base bem feita e de olhar para a sua saúde bucal como um todo. Eu trouxe as lâminas de facilitação odontológica nesse vídeo que eu gosto de usar nos casos de clareamento e de gengivite, mas dá para usar essa técnica em vários outros tratamentos de diversas especialidades.
Dá para usar na hora de explicar a diferença entre os tipos de aparelho ortodôntico, entre os tipos de prótese, entre os tipos de retentores intrarradiculares. Dá para usar LFO para explicar sobre harmonização orofacial, sensibilidade, endodontia, nossa, todas as especialidades. Então, independente da sua especialidade, você vai ver que ter algo visual assim para mostrar para os pacientes muda completamente a consulta, principalmente naquele primeiro momento que o paciente chega no seu consultório. E para encerrar esse vídeo, se você chegou até aqui pensando, poxa, legal a ideia, mas isso deve dar um trabalhão, né? Pode ficar tranquilo que eu tenho uma boa notícia. Você pode acessar tudo isso que eu mostrei aqui nesse vídeo e dezenas de outras LFOs na nossa plataforma online, a Odontual. E para acessar é muito fácil. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo e clicando no link, você vai acessar todas as informações e já vai poder aplicar nas suas consultas a partir de hoje. Então corre ali na descrição e clica no link. Eu espero muito que você tenha gostado desse conteúdo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!